Algumas pessoas podem achar que eu e as pessoas que dizem coisas semelhantes às que eu digo estamos de alguma forma deturpando o sentido do texto, afinal está escrito lá claramente. Mas se a gente pega textos com os quais nós estamos familiarizados, com construções de frase que a gente conhece, palavras que a gente conhece, e principalmente cuja interpretação nos foi dada não foi uma nem duas, mas milhares e milhares de vezes, e essas interpretações vindas ao longo dos séculos, é claro que a gente vai achar que realmente está escrito lá claramente. Mas esses textos, quando lidos dentro de seus contextos, podem mudar completamente de sentido. Agora, o que a gente precisa realmente observar é se nós temos mesmo que levar o que está escrito a ferro e fogo. E aí a gente se depara com Jesus, no caso da mulher que foi pega em adultério, que os homens, pelo que estavam escritos, os caras que trouxeram ela, que pegaram ela no ato, pelo que estava escrito, eles estavam corretos. Só erraram em não trazer o homem que estava junto com ela, né? Mas, pelo que estava escrito, ela realmente tinha que ser culpada, entende? E aí Jesus, que disse que veio cumprir a lei, ignora o que está escrito. Kellen, mas... Não existe mas. A forma como vocês lidam com o texto é está escrito. Então, se está escrito, é o que está escrito. Não tem mas. Mais pra frente, Jesus é tocado por uma mulher com fluxo de sangue. Pelo que está escrito, ele se tornou impuro. Ele tinha que se afastar de todo mundo. E ele não faz isso. Kellen, mas... Não existe mas. É o que está escrito. Mais pra frente, ele ainda toca numa menina... né? Se tornou impuro, tinha que se afastar de todo mundo, tinha que se purificar. Mas não existe mas, é o que está escrito, né? Então tem muita coisa escrita. Não pode comer carne de porco, não pode usar roupa de 2 tecidos, né? As mulheres têm que ficar caladas na igreja, tem que usar véu. Aí eu te pergunto, né? Você come um bacon, você fala na igreja, você mulher, né? Na sua igreja as mulheres usam véu, né? Então vocês já atualizaram o texto sem nem perceber, mas sempre para a sua própria conveniência. Quando diz respeito ao outro, você quer que o texto seja estático, que o texto não mude, não se encaixe na vida, que não haja uma conversa do texto com a vida, só quando diz respeito a você. Aliás, foi em nome do que está escrito que Jesus foi tu, tá? Porque um cara vindo de Nazaré, ainda por cima, diz que é Deus. Aí, pelo que está escrito, Deus é um só e é todo poderoso. O cara tá blasfemando, tem que ser tu. Ok? Então, tem muita coisa escrita, mas do que está escrito, o que é que você, em primeiro lugar, procura guardar, para depois tentar exigir do outro, né? E, em segundo lugar, o que inflama o seu santo zelo? O que inflama o seu santo zelo vai dizer muito sobre você, né? E aí, quando Jesus ignora o texto, ele demonstra que nada do que está escrito está acima da vida, da dignidade e da inclusão humanas. Aliás, como bem coloca Thomas Horrocks, não sei se é assim que se fala, que o livro de Atos é uma ação inegável do Espírito Santo, incluindo pessoas que antes eram consideradas impuras, e uma luta da igreja para aprender a incluir essas pessoas. Outra coisa a se observar é quem utiliza o texto para atacar dizendo está escrito, né? Então, o texto não é estático, né? Vida e texto se moldam, e vocês sabem disso porque vocês fazem isso quando diz respeito a vocês mesmos. Mas eu sei que o receio que muitos de vocês têm de pegar um texto cuja interpretação vem sendo dada ao longo dos séculos, aí você pegar esse texto e analisá-lo dentro do seu contexto histórico-social e observar os objetivos do autor e ver que a interpretação que vem sendo dada ao longo dos séculos não está assim tão correta, vocês têm esse receio de fazer essa nova leitura, digamos assim, porque um medo de Deus foi implantado em vocês, né? Como se ele desse a realidade e falasse assim, não, as coisas têm que ser assim e ponto final. Mas uma leitura atenta do texto bíblico vai mostrar que Deus sempre dialoga com os seres humanos, né? Como, por exemplo, no caso das filhas de Zelofeade, tá? Então Deus dialoga, o texto conversa com a vida, o texto dialoga com a vida e Deus dialoga com os seres humanos. Por outro lado, existem pessoas que resistem a essa nova interpretação, né? Nova porque, na verdade, nós estamos aprendendo a olhar um texto de 2000 anos atrás com os olhos de 2000 anos atrás, e não com os nossos olhos de outra época, de outro momento, de outro contexto histórico-social, ok? Muitos resistem a essa nova interpretação, então, porque se sentem confortáveis em excluir, dominar e oprimir outras pessoas. Por isso que eu digo que aquilo do que está escrito que inflama o seu santo zelo diz muito sobre você.